Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes de estar mais uma vez aqui no nosso método online, trazendo um conteúdo a mais aqui na lição da nossa escola bíblica. Estamos tratando sobre o ministério de evangelista, tá bom? Então é uma aula que vai te dar um reforço a mais na escola bíblica e é muito importante que você assista e que você seja edificado, porque ao chegar na igreja, na escola bíblica presencial, você já vai estar por dentro de muita coisa. Se tiver alguma dúvida, vamos lá, já pega o papel e caneta para poder anotar tudo, tá bom? Então, querem saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, dizer que somos gratos ao Senhor por estar aqui e por mais uma oportunidade de estar falando sobre o reino de Deus para vocês. E nossa lição é a lição de número 8, falando o ministério de evangelista. Então, se você tem acompanhado, você vai ver que nós estamos na lição 8 e queremos ler aqui com vocês já o texto áureo da nossa lição. Então, pega a tua Bíblia também e acompanha junto conosco, tá bom? E o texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática. Diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Amém, irmãos? Vamos para a verdade, vamos para a leitura bíblica em classe. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, e acompanhe junto conosco. Atos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que quem disse isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Felipe abriu a boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vou passar agora para o pastor Francinaldo, que vai estar dando continuidade na lição, e eu peço a vocês, irmãos, compartilhe esse link com demais pessoas, para que mais pessoas possam aprender sobre o ministério evangelista. Talvez você possa estar descobrindo um dom que você tem, dentre os demais que o Senhor já tem falado através dessa lição. Amém? O nosso objetivo geral hoje é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Amém, pastor? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para junto podermos aprender mais uma porção da palavra de Deus com essa lição muito rica e muito importante para a igreja da atualidade, não é? O ministério do evangelista. E como os irmãos já sabem, desde as lições passadas, os dons ministeriais
são para aquelas pessoas a quem Deus escolheu e chamou para uma obra específica, ou seja, os dons ministeriais eles guiam, né? São eles que lideram a igreja. E preste atenção numa coisa: o que dá qualidade e estrutura a uma igreja é uma boa liderança. E o que é uma boa liderança? Uma liderança qualificada. E quando eu uso o termo qualificada, eu estou me referindo a ser qualificada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, homens que estão na liderança da igreja, né, através dos dons ministeriais, tem que ser homens que foram, né, escolhidos por Deus e estão na direção do Espírito Santo. E como nós vamos falar hoje do dom, né, o ministério de evangelista, que isso é um dom, isso é um presente, eu quero deixar bem claro aqui que existe o cargo de evangelista, tá? Ele é aquele que auxilia a igreja no ministério, não é? Assim como o presbítero, o diácono. Existe o cargo de evangelista, mas nós vamos falar hoje do dom de evangelista. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, nem todo mundo que tem o título, que tem o cargo de evangelista, tem o dom de evangelista. Mas, por exemplo, existem pessoas que não têm o título, não têm o cargo, não têm a credencial de evangelista, mas têm o dom de evangelista. E quem tem o dom de evangelista apresenta algumas características que lhe é peculiar do dom. Por exemplo, quem tem o dom de evangelista, ele tem amor pelas almas, ele anseia por almas, certo? Ele consegue sentir a dor dos pecadores, ele se coloca no lugar do próximo, ele ama trabalho de missões e trabalhos voltados para o campo missionário, né? Para esse dom de evangelista, Deus dá estratégias diferenciadas. Presta atenção. O evangelista tem a habilidade sobrenatural de impactar vidas através de uma mensagem que Deus entrega para ele. Então, o dom de evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. E deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. A igreja, professor Thales, a igreja que deixa de investir, apoiar e promover esse ministério, cessará de ganhar alma segundo o desejo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por estarmos aqui. Você tem sido abençoado até aqui. E olha só, sobre evangelista, vou explicar um significado da palavra evangelista, que diz obreiro especialmente vocacionado, a fim de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma leitura bíblica aqui, que eu queria trazer para vocês no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim, Lucas 10, 1 e 2. E dizia-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então foi exatamente o que o pastor acabou de falar aqui. O texto está falando de pessoas que têm condições físicas, ou seja, saúde e disponibilidade, tempo para o Senhor. Então, essas pessoas, sim, o Senhor está precisando, está procurando. E precisamos orar por pessoas assim, que sejam levantadas com saúde e com disponibilidade para ir. Pessoas que realmente têm o dom do Senhor. Hoje é muito crente querendo ser visto, irmãos. Querendo ser visto e poucos querendo serviço. Sabe? A gente consegue identificar na igreja de Cristo, não me refiro no manancial ágape, mas no corpo de Cristo, pessoas que querem estar na nave da igreja, no púlpito, ser visto, mas poucas querendo o bastidor. Por quê? Porque ali ninguém está vendo. E eu vou perguntar ao pastor, por que disso tanto, pastor? E altar, visibilidade e status, mas bastidores não, onde ninguém está vendo, onde sabe, só ele, Deus. Professor Thales, essa pergunta aí é fácil de responder, porque, na verdade, a nave da igreja, a gente está falando para a igreja do Senhor, certo? Então, na nave da igreja, no púlpito da igreja, eu sou visto. Porém, nos bastidores ninguém vê, ninguém lembra, ninguém sabe quem fez, mas Deus sabe. Então, hoje é assim, é muita gente querendo aparecer
e pouca gente querendo trabalhar. E os dons ministeriais são dons de liderança. Então, é só nós darmos uma olhada para os seguintes trabalhos. Por exemplo, visita nos lares, evangelismo, ação social. Você não vê muita gente comprometida com esse trabalho. Você está entendendo? Por quê? Porque é um trabalho que você não é visto pelos homens, tá? É um trabalho que você não é visto, é um trabalho que ninguém lembra de você. É como se você estivesse trabalhando nos bastidores. Mas vidas estão sendo alcançadas através do alimento e através das mensagens, das orações são feitas no meio da rua, tá certo? Então, assim, hoje tem gente que só quer trabalhar se tiver com um microfone na mão. Tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus é estar apenas dentro da igreja, certo? Outro detalhe importante, é muita gente querendo o status, o cargo, ser visto, e poucos que se colocam, né, à frente, aqueles que colocam verdadeiramente a mão na massa, a mão no arado. Esses daí são poucos. Então, por isso que a nossa lição, professor Talos, ela começa dizendo o seguinte, que dentro do versículo que você leu aí, são poucos que anunciam, né? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Se são poucos os trabalhadores, são poucos que anunciam. Por quê? Porque é mais cômodo para mim ficar no meu cantinho, quietinho, porque tem quem faça. Por isso que Jesus está dizendo aí, olha, são poucos que anunciam. E Jesus foi bem frisado aqui pelo professor. Jesus, quando fala essa palavra, ele não está falando de você que não tem condição física. Se você está enfermo, você não pode ir. Né? Se você não tem disponibilidade, se você trabalha, você não pode ir. A gente está falando de pessoas, professor Talos, que têm saúde e têm disponibilidade. E Jesus, Sim. conhecendo o coração, disse, olha, o campo é o mundo, a seara é grande, mas cadê os trabalhadores? Inclusive, pastor, você tocou no assunto de ação social, e não só nossa igreja, mas muitas igrejas também, se a gente for no centro da cidade, vão estar fazendo, e ninguém vê, irmãos, uma autopromoção disso, né? Pelo menos os irmãos que estão fazendo, é claro que existem igrejas também que focam muito nisso, em querer parecer isso, aparecer, mas tirando aqui no exemplo nosso, dificilmente você consegue ouvir no altar algum irmão dizendo que faz ação social. Geralmente, quando é para falar, é para pedir doação, mas talvez você saiba que tem ação social, mas talvez não saiba nem quem são os irmãos. Por quê? Porque a preocupação não é mostrar para a igreja que existem pessoas fazendo ação social, mas é realmente nos bastidores o Senhor está vendo que existem pessoas sendo levantadas, poucas, mas existem pessoas que têm se esforçado para semanalmente estar abençoando vidas e tirando a fome de muita gente. Então são coisas que são feitas nos bastidores que você não vê aqui no altar, e talvez você nem conheça, que é da nossa igreja, mas você nem conheça quem faz isso, mas está sendo feito. É verdade. Então, se são poucos os que anunciam, a gente tem que botar em destaque aqui o seguinte, certo? Em se tratando da pregação do evangelho, certo? Preste atenção nisso aqui. Em se tratando da pregação do evangelho, devemos destacar que primeiro se prega com a vida, ou seja, com o meu testemunho, e depois com a palavra. E você pode estar se perguntando aí, pastor, quer dizer que o testemunho é mais importante que a palavra? Não. A palavra ela tem poder, mas se ela for ministrada e sua vida for um desastre, no que diz respeito ao testemunho, as pessoas não vão acreditar naquela palavra, por mais que ela tenha um poder. Então, primeiro se ganha almas é com testemunho, e aí depois você vem com a palavra. E diz os teólogos de que se ganha mais almas com o testemunho do que com a própria exposição da palavra, porque as pessoas, quando veem em mim e em você o Cristo ressurreto, elas começam a olhar para o ambiente e para a nossa vida de forma diferente. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, vai notando aí. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que autoridade, olha que convicção a quem servia e a maneira que ele servia a Cristo. Paulo disse, faça o seguinte, você não quer imitar a Cristo, não que é difícil? Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então, tem que ter um bom testemunho. Pregar primeiro com a vida, depois com a palavra. Tito 1,16, outra referência aí para você. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, é aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que diz assim, eu sou crente. E o testemunho diz, mentira, nunca foi. Então, não é lamentável isso?
Ou seja, tem pessoas que ao invés de ajuntarem para Cristo, não é? Acabam espalhando. Né? E Jesus mencionou uma palavra em Lucas 11, 23, e Jesus disse assim, ó, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, fica aqui um alerta para mim e para você. Em vez de espalhar, é melhor que você ajunte almas para o reino, porque Jesus vai cobrar. Amém. Então, o primeiro ponto que o pastor expressou aqui, pregar com a vida e com um testemunho, depois com a palavra. Isso vai para os jovens também, nós precisamos. Irmãos, acabou o tempo de viver de aparência, se vivia, sabe? O Deus, ele requer de nós uma vida de devoção, uma vida de entrega a Ele. Então, jovem, se você está na igreja do Senhor e não tem vivido isso ainda, está na hora de agora realmente aceitar Jesus de verdade, sabe? Porque vai chegar realmente o tempo de que, mais cedo ou mais tarde, vão ver que você não vive aquilo que deveria viver, aquilo que está nas Escrituras. Então, quando você abrir a boca para falar do amor de Jesus, talvez vão olhar para você e dizer, mas cara, você não vive isso. Como você está falando algo que você não vive? Porque eu vi você fazendo tal coisa, tua rede social é assim, como você vem falar de Jesus se você nem tem autoridade para isso? E a gente vai chegar num ponto onde Deus deu autoridade para os discípulos falar no nome de Jesus e a gente vai ver o que acontecia aqui também, sabe? E outra, os discípulos eles não falavam de si mesmos. Mesmo tendo uma vida de devoção e de entrega, eles não pregavam de si próprios, mas pregavam aquilo que era a mensagem que eles carregavam era a mensagem de Cristo, sabe? Aquilo que eles aprenderam do Senhor, eles ministravam, e não o que vinha deles próprios. Outra coisa, os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus, do reino de Deus e jamais de si mesmo. Sabe, existem ministrantes, pessoas que carregam uma mensagem só, é o testemunho de vida, pastor. E amém, e ajuda e transforma de acordo com a palavra, quando ele expressa a palavra do Senhor, porque o que nos transforma a nossa mente é a palavra, sabe, nós precisamos ter nossa mente renovada com isso. Então, se eu ou você teve uma experiência com Deus, amém, mas nós não podemos viver de experiências passadas, sabe? Mas precisamos carregar uma mensagem dentro do nosso coração que não é como uma brasa quase que se apagando, sabe? Uma cinza, não. Mas precisa ser um fogo de Deus cerrado em nosso peito. Uma mensagem que vem com um arder do Espírito Santo, um fervor em nossas vidas. E os discípulos carregavam essas mensagens, meus queridos. Aquilo que eles traziam era mais forte do que eles, por isso eles viam a necessidade de compartilhar com pessoas essa mensagem. Eles sabiam o peso, a importância que tinha essa mensagem, que não era deles, mas que eles carregavam. Vocês conseguem entender isso, irmãos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos, por amor de Jesus. 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deixa eu ver mais aqui, Lucas 10, versículo 3, que diz assim, ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Amém, irmãos? Então, a gente vai entrar aqui em enviados para o meio de lobos. Se você nunca entendeu ou pensou sobre isso, a gente vai expandir agora um pouco. E o que seria ser enviado para o meio de lobos, né? Ser enviado para o meio de lobos significa dizer que proclamar o evangelho no mundo, contrário à mensagem do reino de Deus, nos levará a sermos rejeitados, perseguidos e, em alguns casos, até mortos. E a gente vai ver isso nos evangelhos, quando Jesus chama os discípulos e a multidão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, negue a si mesmo, tome sua cruz, e tomar sua cruz significa ter parte do sofrimento com Jesus Cristo, tá? Mas não quer dizer que você vai carregar um peso que Jesus carregou
Somente Jesus poderia carregar aquela cruz e aquele sofrimento. Mas o fardo que o Senhor põe sobre nossa vida é leve, é algo que a gente pode suportar. Amém, queridos? E ele diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, só iremos seguir Jesus Cristo, meus queridos, quando nós, de fato, né, deixarmos a nós mesmos os nossos interesses, fazer participante junto com Cristo nesse sofrimento e seguir a Jesus. Aí sim iremos carregar uma mensagem do Cristo crucificado, como os discípulos carregavam, com o mesmo anseio e com a mesma convicção que os discípulos também carregavam. Pastor. É por isso, professor Thales, se você que nos escuta, que Jesus, em Lucas 10, 3, que foi lido aqui, ele diz que estava enviando os discípulos como cordeiros para o meio dos lobos. Então imagine você carregar uma mensagem do Cristo crucificado, ocidentais que somos, em pleno século 21, não é? Como se não bastasse a dificuldade, né? Não é impossível, a dificuldade da missão, está aí uma pandemia mundial. Imagine só, o mundo contrário a tudo que se diz Cristo e você ter que levar a mensagem. Então, é perseguição, é aflição, é dor, em muitos casos, morte. Você pode dizer, mas pastor, você talvez, e eu, a gente não sabe o que é isso, porque, glória a Deus, nós estamos no Brasil. Mas nos países da janela 1040, as pessoas que não negam a Jesus são torturados e mortos. Tá certo? Por causa dessa mensagem. Então, por isso que não tem vida mansa, não tem moleza. Né? Quando Jesus disse, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, é o que Jesus disse em João 16, 33, aqui, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ó, no mundo tereis aflições. Jesus não engana ninguém. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, Paulo disse assim a Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Né? Paulo não está chamando Timóteo aqui para passar uma semana numa colônia de férias, num spa, não. Sofre, pois, comigo as aflições. Não é? Em 2 Timóteo 3,12, ele disse assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Queridos, a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Jesus Cristo. Jesus nunca prometeu um mar de rosa, que tudo seria fácil. Para você ter ideia, nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em qualquer outra época da história da igreja. Né? Talvez você não se dê conta, mais uma vez, nós moramos no Brasil, até o momento é um país light, né? Você anda com a Bíblia para onde quer e muitas das vezes tem vergonha. Mas os verdadeiros evangelistas enfrentarão perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Por isso que eles são comparados a cordeiros que se dirigem, professor Thales, para o meio de lobos, porque vão sofrer perseguições, vão passar por aflições e muitas das vezes vão ser mortos. E o pastor falou em relação a estarmos no Brasil, né, e não haver essa perseguição física, mas isso não ausenta de nós a responsabilidade de sentir o que os nossos irmãos estão sentindo do outro lado do mundo, às vezes bem pertinho aqui, sabe, irmãos? Então nós não podemos relaxar em nossa devoção, em clamar por estes, interceder por estes e também investir nesses irmãos. Então é algo que nós precisamos estar atualizados. Por quê? Porque se chegar aqui, irmãos, e quando chegar aqui, nós precisamos já estar com os nossos joelhos, sabe, dobrados. Já precisamos estar em experiência com Deus para que possamos agir conforme a sua vontade. Então, se existem irmãos sofrendo perseguição, e nós não nos colocamos de joelhos para isso, intervindo em oração, para que o Senhor venha fazer na vida desses, irmãos, nós estamos agora sendo negligentes com a obra do Senhor. E então, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Vamos entrar nesse tópico agora.
E é maravilhoso, irmãos. Continua com a gente aqui. Se você tiver alguma dúvida na escola bíblica, a gente convida você a anotar e trazer para a escola bíblica. Olha só, os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Esse poder era em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. E onde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso em Mateus capítulo 10, versículo 1 e o versículo 8. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 8. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não esperavam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Por quê? Porque o verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Senhor, a alegria do Espírito, não é primeiramente ver os milagres, irmãos, ver as maravilhas, ver os acontecimentos, mas saber que através da exposição do Evangelho, de poder, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Então, irmãos, o que estava acontecendo e o que pode acontecer nos dias hoje, né? Talvez no seu relacionamento com Deus, as coisas estejam fluindo. E a gente consegue identificar milagres, prodígios, bem feitos, sabe? As coisas indo bem na nossa vida, no trabalho e tudo mais. Mas muitas das vezes nós esquecemos de uma vida de devoção, uma vida piamente como os discípulos tinham. Então, o nosso trabalho está indo bem, na igreja o serviço está indo bem, a família está indo bem, mas talvez o que deveria ser mais importante, que é o seu secreto com Deus, não esteja indo bem. E o teu nome talvez não possa estar escrito no livro da vida, que seria o mais importante. Então, o Senhor Jesus deu autoridade, poder para que, em nome de Jesus, os demônios se sujeitassem, as enfermidades fossem retiradas, fossem embora, e os milagres e as manifestações acontecessem. Mas, além do mais, o mais importante seria que o nome dele estivesse escrito no livro da vida. E isso se refere, isso me traz à memória, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de devoção, onde, além do que quer que a gente possa fazer, em primeiro lugar está a nossa comunhão com o Senhor. Não é, pastor? Isso mesmo. Então, essa mensagem aí que foi lida agora há pouco, ela é muito forte, irmãos. Eu não sei como é que você consegue assimilar as mensagens que são faladas através da palavra, porque, professor Thales, partindo do pressuposto da alegria dos discípulos, porque viram os demônios serem expulsos, os milagres acontecendo, e o texto é claro: Senhor, em teu nome, eles mesmos declararam, Senhor, em teu nome os demônios nos submetem, né? Mas preste atenção, queridos, do que vale você pregar bem, cantar bonito, não é? Ensinar, não é? Conforme a palavra, como nós estamos fazendo aqui, professor Thales, e não ter a certeza de ter o nome escrito no livro da vida? Irmãos, isso não vale de nada. Então, é por isso que a lição fala agora aqui sobre o alcance da grande comissão. Quando Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, a ordem dada por Jesus aos discípulos foi essa aqui, ó: ide. Isso é uma ordem, isso não é opcional. Isso é de porteiro a pastor. Ide. Ensinai todas as nações, ou seja, todos os povos, todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por quê? Porque não adianta eu só ouvir, professor. Eu tenho que guardar, porque quando eu guardo, o salmista disse: escondi a tua palavra, ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra ela fica no coração, a gente consegue colocar em prática. Então, por isso que Jesus ordenou os discípulos a anunciar o evangelho até as últimas consequências. E foi nesse espírito que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, encarou a tarefa da evangelização. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o evangelho. Então,
a tarefa da grande comissão, ela começa lá com os discípulos, mas ela está aí, ó. É uma tarefa, nós vamos ver mais na frente um pouco, que ela está inacabada, ou seja, Jesus não precisa de mim, de você para nada. Mas isso aqui, ele conta conosco. Essa aqui é a missão da igreja. Anjo não vai descer para fazer isso aqui, certo? Não, quem tem que fazer isso aqui é a igreja, porque a grande comissão é sim uma tarefa inacabada e é dada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. E vejam bem, irmãos, a gente vai entrar num tópico agora que diz que o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Só que antes, irmãos, de entrar nesse tópico, eu queria trazer um extra aqui. Mateus 7, versículo 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, não era a situação dos discípulos que a gente leu aqui. Eles não estavam praticando a iniquidade. Mas é uma situação em que eles estavam manifestando sinais e maravilhas também, em nome de Jesus. E nesse sentido aqui, irmãos, nesse texto, a gente consegue ver pessoas que estavam fluindo nos dons, sendo usadas por Deus, mas que o Senhor próprio diz: eu não vos conheço. Então, talvez, irmãos, a nossa frequência nos cultos não diz se Jesus conhece a gente ou não. O tanto que eu ministro no altar do Senhor, eu ensino, não vai identificar se Jesus me conhece ou não. Talvez eu possa conhecê-lo através da palavra, mas Jesus, ele pode até saber quem eu sou. Mas talvez, irmãos, quando chegar no grande dia e eu apresentar minhas mãos ao Senhor, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê, irmão? Se isso acontecer com alguém, como aconteceu nessa passagem que o Jesus ministrava, que nosso Jesus ministrava, porque não tinha relacionamento. Como nós conhecemos uma pessoa? Como o pastor conhece a esposa dele? Através de relacionamento. Dia após dia, compartilhando intimidades. Esse talvez é o conhecer que nós temos que ter com o Senhor. Professor Thales, me permita, e esse versículo que você acabou de ler aí, quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, é exatamente isso. No original, olha só, o cara pregou, expulsou o demônio, mas foi no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para isso. Esse não vos conheço no original é nunca tive relacionamento com vós. Muito forte isso, irmãos. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Que não é a minha presença nos cultos, não é o tanto que eu faço na ação social, não é o tanto que eu estou aqui em cima do altar ou sendo do departamento dos jovens, dos senhores e das senhoras. Não, irmão. Nós precisamos priorizar, e é algo que nós temos enfatizado. Eu e Jamile temos enfatizado isso muito, porque nós estamos tentando buscar isso. E é uma vida de devoção. É uma vida onde não é o que eu faço para o Senhor, mas é quem eu sou diante do Senhor. Quando está só eu e Deus, quem eu sou, irmãos? Quem você é quando está só você e Deus? Amém? E a gente entrando agora nesse tópico de que o mundo está dividido em dois grupos, Marcos 16 vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Evangelho de Marcos destaca que há dois tipos de grupo de pessoas diante da mensagem de Jesus, que é os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, com raça, com sexo, com condição socioeconômica do homem. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a gente vai ver parte disso. Não há judeu, não há gentil. Romanos 3, 9 e 10 e o versículo 23, a gente vai ver aqui, ó. Romanos 3, 9. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então, há uma decisão a partir disso. É tanto que o próprio Jesus disse: se alguém
quiser vir após mim. É uma decisão que eu preciso tomar, que nós precisamos tomar. Só que, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é uma decisão, mas nós já carregamos, irmãos, essa destituição de glória, essa carência da salvação, irmãos. Por quê? Porque o salário do pecado, versículo 23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a salvação, ela vem por meio da fé, meus queridos. E a gente vai ver isso em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. E não é por meio da fé, isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. Por isso que a mensagem ela precisa ser passada. Só que, irmãos, às vezes eu fico me perguntando, por que eu não saio mais com os jovens para evangelizar, porque eu não faço isso, eu faço aquilo, ou você também não se perguntou por que a gente não vê os jovens evangelizando. Irmãos, se nós não conseguimos nem entender, muitas das vezes, o plano de salvação que Deus tem para a nossa vida, como a gente vai poder levar isso para mais pessoas, meus queridos? Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos entender o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que você consiga externar essa mensagem para mais pessoas. Porque os discípulos levavam com tanta ousadia o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque eles entenderam o que aquele evangelho significava para eles. E eles falavam não aquilo que eles sabiam que eram dele mesmo, não, mas a mensagem que Jesus ensinou. Pastor. Glória a Deus, é isso mesmo. E se você prestar atenção, perceba que quando o próprio Jesus diz assim, quem crê, e for batizado será salvo, e quem não crê, será condenado. Quem está dizendo isso aí é Jesus, porque muitas das vezes, quando a gente expõe esse texto, as pessoas dizem até que nós estamos julgando. Querido, olhe, alguém me perguntou assim, pastor, o que é que o senhor acha da pena de morte? Eu disse, meu filho, eu conheço uma pena de morte e Thales acabou de ler ela aqui. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Se você não se arrepender, acabou-se, não tem salvação para você não. Então isso aqui é uma sentença dada pelo próprio Deus. Você está entendendo? Então assim, preste atenção nisso aqui. Nós vamos falar agora um pouco sobre a grande comissão hoje. Já falamos da grande comissão enviada por Jesus e nós vamos falar dela nos dias atuais. Mas antes, preste atenção. Nós não sabemos, professor Thales, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Nós não sabemos, não é? O que nós sabemos e temos visto é o seguinte, que existem pessoas que escolheram e vivem uma vida caminhando para a salvação, enquanto que outras, até o presente momento, estão caminhando para a perdição. E quando o versículo deixou claro lá que o mundo está dividido entre quem crê e quem não crê, eu quero lembrar a você que vai ouvir essa palavra, vai ouvir essa videoaula, de 2 versículos que se encontram em Provérbios. Eles são idênticos. E se eles são idênticos, Salomão teve uma preocupação em escrever o mesmo provérbio 2 vezes. Provérbios 14:12 e Provérbios 16:25, quando diz assim, há caminhos que ao homem parecem caminhos retos, mas no final são caminhos de morte. E talvez você esteja no grupo das pessoas que até agora não creram em Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte, que você está sim trilhando caminhos de morte. Por mais que o mundo disfarce isso e coloque na sua cabeça, na sua mente, de que essa é a vida que você tem que viver, você está caminhando para caminhos de morte. Então, que você possa tomar a decisão para Cristo, ainda hoje, ainda por essa semana, porque Jesus está voltando. Então vamos falar agora da grande comissão hoje. Qual a necessidade da grande comissão hoje? Porque a tarefa está inacabada. Não é a tarefa que Jesus ordenou lá em Mateus 28, 19 e 20, e em Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 20. Então, a tarefa da evangelização no mundo, ela está inacabada. E aí, nós vamos ler aqui alguns dados para que você entenda isso aqui melhor. Olha só, ao longo dos anos, inúmeras igrejas fecharam as portas na Alemanha e em Portugal, ao longo dos anos. Existem regiões em que o número de cristãos estão diminuindo consideravelmente na Europa.
Irmão, se não me falha a memória, a Europa ela é composta por 50 países e alguns territórios dependentes. E esse esfriamento tem alcançado proporções inimagináveis na Europa. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, né? Anos atrás, na Europa, preste atenção, anos atrás, né, 1.500 templos, igrejas foram transformadas em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. A cada ano que se passa, várias regiões e números de cristãos estão diminuindo consideravelmente na Europa inteira. Se a igreja não proclamar o evangelho, em poucas décadas, se Jesus não voltar, a Europa se tornará um país muçulmano, um continente muçulmano. E o cristianismo não mais vai ter poder de influenciar depois que o muçulmano entrar, certo? Depois que a religião muçulmana entrar. Por isso que a grande comissão ainda é uma tarefa inacabada. Por isso que Jesus ordenou os discípulos a anunciarem o evangelho, até as últimas consequências. Porque isso aqui é muito forte, isso é muito pertinente aos nossos dias. Então, enquanto estivermos aqui, a nossa missão é anunciar o evangelho. E talvez você diga assim, pastor, mas nós estamos falando, propriamente dito, do dom de ministerial de evangelista. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha sido consagrado, ordenado a evangelista, mas você tem o dom. Você tem paixão pelas almas, né? Você sente a dor do pecador. Você tem estratégias dadas por Deus que só quem tem isso são os verdadeiros as pessoas que têm o dom de evangelista. Então, são pessoas que não são melhores do que ninguém, mas Deus dá estratégias diferenciadas. Nós vimos aqui. São pessoas que têm uma mensagem que impacta o coração dos pecadores. Então, essa tarefa é para nós. É para que eu e você evangelize. Professor Thales. Amém, irmãos? Você tem recebido até aí? Vamos lá. A gente já falou da mensagem, da grande comissão de hoje, a grande comissão no tempo de Jesus, né? E a gente vai falar também agora, voltando mais para evangelista, o conceito de evangelista. O termo evangelista é aquele que transmite boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo com toda humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Olha aí a característica do evangelista. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar as almas dos pecadores. Não é, pastor? Eu queria perguntar ao pastor qual é o papel do evangelista. A gente viu o conceito. O papel do evangelista, olha só, exerce o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. O que é um arauto? Um porta-voz, um mensageiro. É por isso que ele se assemelha ao dom ministerial de apóstolo. O que é o apóstolo? O enviado, o mensageiro, que hoje, nos dias atuais, é o missionário. Mas o evangelista, ele é mais local. O missionário, como dom ministerial, ele rompe nações, né? Ele rompe barreiras mais distantes. Então, a semelhança é essa. Então, é um porta-voz, um mensageiro. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Você preste atenção que quem tem esse dom ministerial de evangelista, as mensagens deles são mais voltadas exatamente para as boas novas. Porque são mensagens voltadas para, de fato, buscarem aqueles que estão perdidos. Então, através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas até a presença de Deus. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que levará o povo a crer e aceitar as boas novas da salvação, né? E ao Senhor Jesus. Então, o evangelista, ele tem essa facilidade, vamos dizer assim. Ele é um ganhador de almas. Quem tem esse dom ministerial de evangelista, ele tem uma facilidade de ganhar almas para Jesus. As pessoas evangelizam, né? As pessoas voltam a evangelizar, mas quando ele chega e Deus dá aquela mensagem inspirada, ele evangelizou quem talvez eu e você tenha evangelizado,
e aquela pessoa não se dobrou, mas quando ele chega com o dom e com a mensagem inspirada da parte de Deus, as pessoas têm um coração quebrantado e se entregam para Jesus. Glória a Deus. A gente viu o conceito, o papel do evangelista e a finalidade do ministério do evangelista. É o que a gente vai ver agora. E uma delas é preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Outra, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios 2, do 20 ao 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Amém, irmãos? E o pastor agora vai falar um dos aspectos importantes desse ministério. Vamos lá, dentre os aspectos importantes nesse ministério como dom de evangelista, o evangelista deve em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. Imagine só, se a gente não consegue pensar na ideia de um crente, não é? Que não é sensível à voz do Espírito Santo, imagine quem tem um dom ministerial de evangelista, que é aquela pessoa que Deus usa principalmente para resgatar as almas para o reino. Então, tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, assim como Filipe, não é? Exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões. Olha só, nós temos aqui duas referências, né? Temos uma referência em Atos 8:6, quando Filipe prega para multidões, mas a lição diz, seja para pregar também para uma única pessoa, né? Atos 26:40, que foi o caso do eunuco. Então, o evangelista, ele não se preocupa com plateia, né? O dom, quem tem o dom de evangelista, né? Ele não se preocupa se o local que ele vai tem 50 vidas esperando a mensagem ou se tem apenas uma, não é? Então, quando você vê alguém selecionando o lugar que quer ir pela quantidade de pessoas, por exemplo, eu fiz parte de um ministério que o pastor me escalou e disse, você vai pregar lá em Santa Rita, amanhã, e o evangelista fulano vai pregar lá no bairro das Indústrias, segunda etapa. Só que na época, o bairro das Indústrias, segunda etapa, a congregação era bem pequenininha, no máximo 18 crentes. Lá em Santa Rita não, já tinha mais de 50. Então ele disse assim, pastor, mande o pastor Francinaldo ir para o bairro das Indústrias e eu vou para Santa Rita. Ou seja, ele tem um cargo, ele não tem um dom de evangelista. Porque se ele tivesse o dom, quem tem um dom de evangelista, ele respira almas. Então ele tinha ido, independente de se lá tinha 10, se tinha 2. Então é um dos aspectos desse dom, é que ele não se preocupa com a quantidade de pessoas que vai ouvir a mensagem, né? O evangelista também deve ter habilidade na transmissão das boas novas, né? Como eu falei, ele tem uma facilidade, né? Nessa oratória, nessa didática, em passar o conteúdo, em convencer as pessoas pelo Espírito Santo. Então, Filipe, né? Ele foi especialmente notado por sua atividade evangelizadora, né? De Jerusalém ele foi até Samaria e pregou com grande sucesso, está lá em Atos 8:4. Dali ele foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope, né, que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém, Atos 8:26, e pregou o evangelho desde Azoto até Cesareia, onde tinha sua casa, Atos 8:40 e Atos 21:8. Louvado seja Deus. Então está aí alguns aspectos, né, desse dom de evangelista, e eu creio que nós acabamos por aqui, não é isso? O professor Thaleson vai ler agora a conclusão. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, professor. Amém, pastor. Amém, irmãos? Então vamos para a conclusão aqui, já estamos finalizando nossa aula já. E a conclusão diz assim, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas. Amém? Conforme o propósito do Espírito Santo, meus irmãos, para liderança, fortalecimento e edificação das igrejas. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização, porque a missão ela é dada a todos. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não se pode apitar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Meus irmãos, o nosso maior desejo com essa lição, primeiramente,
depois de ser transformado por elas, é que vocês também, ao escutarem, ao estudarem, né, a estar aqui presencialmente com a gente, também seja impulsionado a levar esse evangelho, a buscar características de evangelista na sua vida, a descobrir os dons que há em você para melhor serviço de Cristo, para que Cristo, através de sua vida, possa te usar para alcançar mais vida. Glória a Deus. Então, nós estamos finalizando aí. E mais uma vez, nós queremos agradecer a você. Lembrando a você que se você não tem a lição em PDF, peça lá no grupo da igreja. A gente já postou lá no grupo da igreja, mas se passou e você não percebeu, pede lá hoje, amanhã, que a gente coloca de novo, tá? Na outra semana, tá? Sábado nós estamos estudando essa lição aqui. O dom de evangelista, o ministério de evangelista, mas na outra vai ser o ministério de pastor, e nós vamos ver aí muita coisa importante, não só para líderes, né, para pastor, mas também para ovelhas também, que somos nós. Então, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém, irmãos? Contamos com você nos sábados aqui na nossa escola bíblica. Estamos presencialmente, tá bom? Então faz o teu agendamento, esteja com a gente. Qualquer dúvida, procura no grupo da igreja, rede social, que nós iremos estar conversando com vocês. Amém, meus queridos? A paz do Senhor e até a próxima aula. Até a próxima, que Deus abençoe.